Bem, pessoal, então vamos aí dar prosseguimento à análise do usufruto falando das espécies, né? Existe uma série de classificações doutrinárias acerca das espécies de usufruto. Nós vamos abordar aqui algumas delas, né? As principais. Quanto à origem, nós até já comentamos, o usufruto ele pode ser legal ou convencional. O usufruto pode derivar de um contrato, de um testamento, e aí ele será convencional, ou de uma determinação legal explícita, ou da uso capião, que também não deixa de ser uma causa legal de constituição do usufruto. Também, quanto à duração, o usufruto pode ser classificado como temporário ou vitalício, né? O usufruto temporário é aquele que tem prazo certo para terminar. No caso de usufruto instituído em favor de pessoa jurídica, existe um limite máximo de tempo para usufruto, que é o prazo de 30 anos. No caso de pessoa física, não há esse tempo máximo de duração. As partes são livres para convencionar o tempo de duração do usufruto. Isso se ele for instituído através de um contrato ou mesmo de um testamento. Aí, no caso, o testador é que vai estipular o prazo de validade do usufruto. Se não houver prazo estipulado, o usufruto instituído em favor de pessoa física considera-se vitalício, né? Evidentemente que se no curso do prazo certo ou no curso do prazo não estipulado, portanto vitalício, ocorrer alguma causa legal extintiva, o usufruto vai acabar terminando, vai acabar se extinguindo, né? O fato de ter um prazo certo ou de não ter prazo estipulado e, portanto, ser vitalício, não impede que durante a fluência do usufruto ocorra o advento de alguma causa legal extintiva e, sendo assim, o usufruto acabe por terminar. Quanto ao objeto, outra classificação, a doutrina fala em usufruto próprio e impróprio. O usufruto próprio é aquele, como vimos, que recai sobre bens infungíveis ou não consumíveis. É a regra no usufruto, né? O usufruto que obriga o usufrutuário, ao término do usufruto, restituir ao no proprietário o mesmo bem que lhe foi cedido, o uso e o gozo. Já o impróprio, nós vimos, é aquele que incide sobre bens consumíveis ou fungíveis. Nesse caso, em virtude da natureza do bem cedido em usufruto, o usufrutuário não terá a obrigação de restituir o mesmo bem obtido junto ao no proprietário, mas sim bem equivalente, né? Quanto aos titulares, o usufruto pode ser simultâneo e sucessivo, né? Será simultâneo quando o usufruto for constituído em favor de mais de uma pessoa, em favor de uma ou mais pessoas, ao mesmo tempo, né? Nesse caso, à medida em que elas forem, isso se não houver prazo determinado, né, de validade, à medida em que essas pessoas, esses usufrutuários simultâneos forem falecendo, o usufruto vai se extinguindo gradativamente. Ou seja, no proprietário vai aos poucos, a partir do falecimento de cada um dos usufrutuários, incorporando de volta à sua propriedade o uso e gozo cedido a cada um deles. É possível que se institua, nesse caso, uma cláusula de acrescer, como prevê o artigo 1411 da lei. O 1411 fala que, constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, que é o usufruto simultâneo, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se por estipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Então é possível que no momento da instituição do usufruto se estabeleça por cláusula expressa que
a morte de cada um dos usufrutuários opera o acréscimo da fração ideal relativa ao falecido aos demais sobreviventes. Isso não é muito comum de acontecer, mas é possível. O Código Civil permite que se insira uma cláusula nesse sentido. Já o usufruto sucessivo é vedado pelo nosso ordenamento. Né? É aquele que seria instituído em favor de uma pessoa para que depois da sua morte ele fosse transmitido a terceiro. Nós vimos que no caso do direito brasileiro, o usufruto ele não se transmite aos herdeiros. Né? Uma vez falecido o usufrutuário, o bem automaticamente deve retornar no proprietário, né? Que passa novamente a ter a sua propriedade plena. Né? Trata-se de um direito personalíssimo. Então, não há essa modalidade de usufruto sucessivo no nosso ordenamento jurídico. Bem, o que mais? Vamos aí seguindo. Extinção do usufruto. Também um ponto bastante importante. O tema é regulamentado pelos artigos 1410 a 1411. Né? Segundo 1410, o usufruto extingue-se pela renúncia ou morte do usufrutuário. A morte é a causa última aí de extinção do usufruto. Né? Mas é possível que, mesmo no caso de um usufruto sem prazo determinado, ou seja, vitalício, o beneficiário simplesmente renuncie o usufruto e devolva a coisa no proprietário. A renúncia, vocês sabem, é ato unilateral, né, que pode ser praticado, pode ser exercida a renúncia a qualquer momento pelo beneficiário do direito, no caso do usufrutuário. 2. Pelo termo de sua duração. Nós vimos que é possível as partes estabelecerem um prazo de validade do usufruto. Né? No caso da pessoa jurídica, esse prazo não vai poder superar aí os 30 anos, né? Que é o que diz o inciso 3 do artigo 1410. Extingue-se pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto for constituído ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que começou a exercer. Então, no caso da pessoa jurídica, tem aí uma data máxima de validade, 30 anos. Tá? Inciso 4. Pela cessação do motivo que se origina. Né? Se, porventura, a disposição testamentária ou o contrato que instituir o usufruto indicar explicitamente no seu corpo um motivo para a constituição do direito real sobre coisa alheia, uma vez desaparecido o motivo que levou à instituição do usufruto, ele automaticamente se extinguirá. Vamos imaginar que o testador resolva beneficiar um determinado herdeiro com o usufruto de um determinado imóvel, até que o usufrutuário conclua a sua faculdade de medicina. Vamos imaginar um herdeiro que estava matriculado no curso de medicina à época em que o falecido fez o testamento. Concluído o curso de medicina, o usufruto automaticamente se extingue. Isso vale também para aquele usufruto legal instituído em favor dos pais do menor, né? O advento da maioridade, que é o motivo, a razão pela qual o usufruto é instituído por lei em favor dos pais. Uma vez atingida a maioridade, esse usufruto automaticamente se extingue. 5. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409. Né? Em princípio, a destruição da coisa opera a extinção do usufruto. Né?
O 1407, 1408 e 1409 dizem que se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Então vejam, se porventura a coisa se destruir durante o tempo do exercício do usufruto e ela estiver segurada, o proprietário terá direito de exigir da seguradora o valor da indenização previsto em contrato. Se porventura não tiver sido o usufrutuário a dar causa à destruição da coisa, o direito dele fica subrogado, né, no valor da indenização do seguro, ou seja, ele vai ter direito ao valor da indenização securitária. Aí o artigo 409 também fala, também fica subrogada no ônus do usufruto, no lugar do prédio, a indenização paga se ele for desapropriado. Isso no caso de usufruto de bem imóvel. De qualquer maneira, para simplificar as coisas, se o usufrutuário der causa à destruição da coisa, evidentemente que ele não vai ter direito ao recebimento de qualquer espécie de indenização securitária. Agora, não tendo ele dado causa à destruição da coisa, tanto o proprietário quanto o usufrutuário poderão exigir a indenização da seguradora. E o usufrutuário, os seus direitos de usufruto ficará subrogado sobre o capital que for pago pela seguradora. Ou seja, em função da perda do bem, da destruição do bem, a seguradora paga uma indenização de R$100.000. O direito do usufrutuário vai ficar subrogado sobre esses R$100.000. Ele vai ter o usufruto desses R$100.000. E aí o usufruto passa a ser impróprio. E ao final do decurso do prazo, ou após o falecimento, terá de ser restituído ao proprietário a quantia referente à indenização, evidentemente atualizada, porque em função do decurso do tempo, esse valor de indenização ele tende a se desvalorizar, né? Bom, seguindo, pela consolidação. O que é a consolidação? A consolidação vai ocorrer se o usufrutuário, antes do advento do termo final do usufruto, ou da sua morte, ou de qualquer outra causa de extinção, acabar adquirindo no proprietário a propriedade. Então, o sujeito que era usufrutuário acaba entrando em acordo com o proprietário e adquire a coisa por completo, né? Aqui opera-se o fenômeno da consolidação. Ora, se o usufrutuário se tornou dono, o usufruto fica automaticamente sem o menor sentido, fica cancelado, opera-se a chamada consolidação. A propriedade se consolida nas mãos do usufrutuário. 7. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa de arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Vejam, nós dissemos no vídeo anterior que o usufruto é inalienável. Se porventura o usufrutuário descumpre essa proibição e aliena o usufruto automaticamente se extingue. Ele sofre como penalidade a própria extinção do usufruto. Também
poderá ocorrer extinção do usufruto quando, no curso do usufruto, o proprietário demonstra, prova, que o usufrutuário está deteriorando a coisa, ou seja, não vem cuidando dela com a atenção devida, né? Ou eventualmente acaba não fazendo os reparos necessários para manter a coisa em perfeito estado, reparos que podem advir da própria utilização do bem. Ou seja, quando fica caracterizada a negligência do usufrutuário em relação à coisa. Nesse caso, evidentemente, que a extinção do usufruto vai ter que se dar através da propositura de uma ação judicial no proprietário, na qual ele vai ter que provar essa negligência do usufrutuário nos cuidados com a coisa. No caso específico de usufruto de títulos de crédito, que é desses casos mais raros, no artigo 1395, o parágrafo único diz que, primeiro, o caput fala que quando o usufruto recai sobre títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato importância em títulos de mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Ou seja, se eu recebo um cheque, por exemplo, em usufruto, a lei, no artigo 1395 caput, permite que eu cobre do devedor a dívida, que eu promova a cobrança da dívida, seja extrajudicial, seja judicialmente. Agora, recebendo os valores, o parágrafo único do mesmo artigo obriga o usufrutuário a aplicar de imediato o dinheiro em títulos da mesma natureza ou títulos da dívida pública federal, que prevejam atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos. Ou seja, o usufrutuário ganha o direito de cobrar a dívida, mas não ganha o direito de empregar o valor em seu favor. Ele tem que obrigatoriamente reinvestir o dinheiro em títulos. O que o usufrutuário vai poder, nesse caso, é ficar com os juros produzidos por esse investimento, com os rendimentos produzidos por esse investimento. Mas ele não vai poder se apropriar do capital principal. Esse tem que ser reaproveitado através da aquisição de outros títulos de mesma natureza que prevejam a incidência de correção monetária, para que lá ao final do usufruto, quando os títulos tiverem que ser restituídos, não haja nenhum prejuízo no proprietário. Okay? É um caso também bastante raro da gente encontrar usufruto recaindo sobre títulos de crédito. E por fim, a última causa de extinção, pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Veja, se o usufrutuário recebe a coisa para usar e fruir e não faz uma coisa nem outra, parece justo, né, se garantir no proprietário o direito de recuperá-la, né? Porque, no final das contas, nesse caso, está se frustrando a própria finalidade aí, do Instituto. Né? Então, nessas situações específicas, se garante no proprietário o direito de pôr fim ao usufruto e reaver a propriedade plena que recai sobre o bem. E outra coisa importante também, que nós não tratamos ainda, também a desapropriação. A desapropriação pode operar a extinção do usufruto. Né? Desapropriação, vocês sabem, é a incorporação ao patrimônio público de um determinado bem imóvel mediante o pagamento de prévia e justa indenização. Né? Se o poder público elege um determinado imóvel para fins de desapropriação, não há como o usufrutuário se opor a essa
manifestação do poder público, né? O usufrutuário, ele se subroga na indenização a ser paga. Então, por exemplo, eu recebi por testamento o usufruto de um imóvel pelo prazo de 30 anos. Lá pelo 10º ano, a Prefeitura de Santos resolve desapropriar o imóvel. Você vai construir uma escola ali. Para desapropriar o imóvel, ela tem que pagar a justa e prévia indenização. Vocês sabem, existe a desapropriação extrajudicial, amigável, que é muito rara de acontecer, e a desapropriação judicial. Se a Prefeitura me chama e nós fazemos um acordo que contempla o pagamento de uma indenização, o meu usufruto que recaía sobre o imóvel vai passar a recair sobre a indenização. Ou seja, eu vou ter que devolver o dinheiro corrigido ao no proprietário só lá depois do final dos 30 anos. Durante esse período eu vou poder usufruir dos rendimentos propiciados pelo dinheiro. Vou poder aplicar esse dinheiro em algum lugar e extrair os juros disso. Eu não vou poder usar o principal, mas vou poder aproveitar dos juros. Tá certo? E bem, e acho que concluímos aqui a análise da extinção do usufruto. E acho que também, assim, concluímos a análise do próprio tema. Essa aula, como vocês podem notar, é um pouquinho mais curta, é a última aula do curso. Nós ainda temos uma aula depois da prova, se não me engano. Não sei se para vocês vai ter mais uma aula. É que a outra turma de 5º ano eu tenho mais uma aula depois da prova. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar numa aula à parte, que não vai fazer, não vai integrar a matéria da prova. É para aqueles que realmente quiserem aí se aprofundar um pouquinho. Há um tema que nós não abordamos, porque demandaria aí uma atenção, um número de aulas um pouco maior. É um tema novo, que é o chamado condomínio em multipropriedade, que foi instituído aí, foi regulamentado no nosso ordenamento jurídico há cerca de 2 anos. O legislador inseriu uma série de artigos que tratam do tema no Código Civil. Não tem nada a ver, ou melhor, tem alguma coisa a ver com condomínio edilício, mas vocês verão, a regulamentação é muito específica. Como é um tema muito novo, extenso, e que na prática ainda tem pouca aplicabilidade, eu resolvi não colocá-lo dentro da matéria ordinária que vai ser cobrada na prova. Mas eu me comprometo com vocês que na semana seguinte à prova eu vou postar, no Moodle e no canal do YouTube um material, cerca de 40 minutos, 50 minutos, contendo um resumo, uma visão geral desse tema, para que depois, se vocês quiserem, para a prova da OAB, poderem se aprofundar, né? É um tema que ainda tem caído pouco nas provas e tem pouca incidência prática. Mas como é um tema novo, eu recomendo que vocês deem uma atenção, que pelo menos saibam do que se trata para a prova da OAB do próximo ano. E é por isso que eu ainda vou deixar um vídeo, um ou dois vídeos, a respeito desse assunto depois da prova. Tá certo? No mais, eu quero agradecê-los aí pelo semestre, pela paciência. Espero que no próximo ano nós possamos nos rever, fisicamente,
presencialmente, embora eu não vá mais lecionar para vocês no ano que vem, no 5º ano em processo civil vocês têm outros professores. Eu gostaria de poder revê-los aí e compensar a distância aí que nós tivemos nesse ano, essa distância forçada. Bem, desejo tudo de bom a vocês, me coloco à disposição como sempre para esclarecer qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, tá certo? Um grande abraço, nos encontramos virtualmente na prova.